Bom dia, boa tarde, boa noite, a qualquer horário que você esteja assistindo esse vídeo. Site Carnavalesco aqui presente para comentar um pouco sobre o primeiro dia, né? 2 anos após essa pandemia aí, a gente pôde estar de volta aqui a Marquês de Sapucaí. E é muita felicidade, uma felicidade muito grande para o site Carnavalesco também estar aqui novamente cobrindo, levando essas informações e essas análises para vocês. E a gente vai falar um pouquinho desse primeiro dia, né, dos desfiles da Série Ouro, começando com a recém-promovida Em Cima da Hora, que nosso amigo Eduardo Frois fez uma análise diretamente da pista. É isso aí, Leonardo. Em Cima da Hora começou aí os desfiles da Série Ouro hoje, trazendo aquele samba clássico, né, o famoso 33, samba de 1974. A escola fez uma reedição do samba, trouxe uma nova versão, né, desse enredo, trazendo personagens do cotidiano carioca, né, do subúrbio para a avenida. Trouxe na comissão de frente um vagão de um trem com personagens, né, típicos cariocas, fazendo a coreografia, uma coreografia muito irreverente, muito animada, trazendo componentes na perna de pau, né, e depois veio o casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira também, que fez uma bela exibição. E em seguida a escola continuou evoluindo, teve alguns problemas de evolução entre o carro abre-alas e a ala que vinha na frente, né, ao longo do desfile, e acabou formando um buraco que foi se prolongando até os últimos setores, né, mas depois a escola melhorou, depois do carro abre-ala a escola começou a desfilar um pouco mais compacta, as alas cantando legal, algumas, outras nem tanto, não cantando o samba todo, mas no geral a escola apresentou um canto legal, com um conjunto de fantasias ok também, né, com fantasias mais simples do que a gente está acostumado a ver aqui na Série Ouro, claro, mas porque é uma escola que está voltando agora, né, está se reestruturando, assim como as alegorias também, né, alegorias não muito grandes, mas com seus acabamentos, né, com as suas esculturas menores, mas trazendo um carnaval completo para a avenida, sem deixar faltar nada e desfilando no tempo, sem correria, e terminando seu desfile com 53 minutos, encerrando a sua passagem na Sapucaí. O Frois trazendo aí uma análise do primeiro desfile desse ano de 2022, depois desse longo período que ficamos sem. Na sequência, nosso Luan fez a análise da Cubango aí, que nas redes sociais falou-se muita coisa, e eu queria que o Luan fizesse uma análise aí do que só você viu, Luan. Então, a Cubango, ela fez o desfile dela em 53 minutos. Foi um desfile que calou a boca de muita gente, né? Os comentários nas redes sociais véspera do desfile eram os piores possíveis, falavam em fantasias atrasadas, em carros completamente inacabados, e não foi isso que a gente viu aqui, não. A escola se apresentou de uma forma muito digna, o conjunto de fantasias do João Vitor foi uma das melhores da noite, todas as fantasias muito bem acabadas, se apresentando com clareza o enredo, né? O enredo era Chica Xavier, um enredo muito, muito bonito, muito importante de ser mostrado na avenida. A comissão de frente começou muito forte, foram representados orixás, né? Exu, Omolu, a própria Chica Xavier, ela veio representada na comissão e se transformava em Yansan. Teve um pequeno probleminha ali no primeiro setor, na primeira cabine, perdão, onde a menina, a integrante que fazia essa transformação de virar na árvore, ela não conseguiu fazer a transformação a tempo e ela entrou na frente dos jurados ainda com parte da roupa anterior. No segundo módulo de julgamento aconteceu a mesma coisa. E no terceiro ela conseguiu fazer a troca rápida, porém ficou segurando a saia, não conseguiu evoluir com tanta força. Mesmo assim, a comissão arrancou aplausos, principalmente nesse momento em que a Chica Xavier se transformava. Aí logo depois veio o casal, né, o primeiro casal muito bem vestido, uma roupa predominante branca dos dois. Em todos os módulos que se apresentaram não houve nenhuma eventualidade. Mostraram bastante sincronia e entrosamento. Posteriormente, as alas que vieram na frente do carro cantaram bastante. E
o ponto fraco da escola foi justamente as alegorias, né? Se as fantasias se destacaram, não pode dizer o mesmo das alegorias. O abre-alas ele passou completamente apagado em todos os setores. O segundo carro, ele passava apagado, porém na hora da cabine de julgamento ele acendia. E o último carro também estava apagado e com problemas de acabamento na parte superior. O tripé também, que veio representando as artes cênicas, ele também apresentou problemas de acabamento. Mas de resto a escola fez um desfile muito bom, o enredo realmente emocionou. O Pichuleco arregou o samba com muita maestria, né, como já era esperado. A bateria também apresentou bossas muito interessantes. E, no geral, a escola fez um bom desfile e acredito que tenha calado muito a boca de quem estava duvidando do desfile. O Luan fazendo análise do Cubango. E agora a terceira, né? Já tivemos em cima da hora, já tivemos o Cubango. E agora vamos para Ponte. O nosso Gabriel Gomes vai contar o que ele viu da Ponte diretamente da Sapucaí. Então, depois de um período de atraso, assim, mais de uma hora depois do acidente que aconteceu com a alegoria em cima da hora, veio o desfile da Unidos da Ponte. A Ponte tinha uma proposta de trazer uma homenagem à Santa Dulce dos Pobres, que foi uma santa brasileira que foi canonizada há uns 2 anos atrás pela Igreja Católica. A escola, na comissão de frente, a trazer a relação da santa com os mais pobres e desfavorecidos de Salvador, que é a terra natal dela. E a partir dessa relação dela com os pobres, havia uma transformação dela em santa. Porém, ao longo da avenida, a comissão de frente apresentou alguns problemas de execução. Logo no segundo módulo, no setor 6, na hora que havia entrado da Santa Dulce com uma gaita, a gaita ficou presa dentro do elemento alegórico. E no último setor, na transformação que havia de alguns componentes viravam antes e abriu uma asa, a asa ficou também presa de um dos componentes e não abriu no último módulo. Aí veio um casal de mestre-sala do porta-bandeira, que é um casal recém-formado, porque agora, 15 dias de desfile, o Yuri, que era o primeiro mestre-sala da escola, sofreu um acidente de carro e teve que ser substituído pelo segundo mestre-sala, que é o Emanuel, que dançou junto com a Camila Nascimento. E ao longo da pista eles também tiveram alguns problemas. Na primeira cabine, a Camila acabou escorregando um pouco e caiu, mas foi prontamente levantada pelo mestre-sala. E nas outras cabines eles tiveram um melhor desempenho, mas assim, com alguma insegurança ainda. As alegorias da ponte, dentro da medida do que a gente considera possível, vieram bem, no bom padrão. O grande problema da escola veio no quesito evolução. As alegorias, tanto o primeiro carro quanto o segundo, deram um problema ali logo após o segundo recuo, e que acabou prendendo a escola e abrindo um buraco 2 vezes ou até mais no último módulo de jogadores. O que acabou ocasionando também uma correria no final da escola, e a escola acabou ultrapassando 1 minuto, que vai ocasionar a perda de 1/10 na apuração. O enredo teve alguns problemas na contagem, assim, tinha algumas alas que era muito difícil de se ler o que estava sendo dito, né? E as fantasias, algumas fantasias eu achei também muito irregular, que é como eu classifico o desfile da Ponte. Umas muito fácil de leitura, umas soluções muito legais, e outras bem abaixo, assim, com só o TNT ou esse tipo de material. De toda forma, como eu disse, foi um desfile bem irregular da Ponte. Eu acho que a Ponte vai ter alguns problemas na apuração, mas ainda pode garantir a permanência na Série Ouro. Na sequência aí, Gabriel Gomes fez a análise da Ponte. Na sequência tivemos a Porto da Pedra, o Tigre. Parece estar de volta, né, Lucas? O Tigre está aqui na Sapucaí, né? Então isso acontece. Então o Tigre está de volta, né? O que nos deixou um pouquinho triste foi que o Tigre do Abre Alas passou na Sapucaí inteira apagado. A escola trouxe bons elementos alegóricos, fez um desfile. A gente esperava que o samba ia render, e o samba realmente rendeu na voz do Pete, no canto da escola. A comissão de frente trouxe boas soluções. Uns detalhes ali que eu até acho que talvez não passem despercebido. Uma luzinha ali que não funcionou numa flecha, mas no geral a Porto da Pedra trouxe bem a história de Mãe Stella de Oxóssi. Eu achei as fantasias um nível um pouquinho mais abaixo do que as alegorias, que se destacaram, né? Acho que as alegorias foram ao mesmo tempo o grande trunfo da Porto da Pedra, mas tem a questão do carro que passou apagado, que talvez possa fazer a escola perder uns décimos. E as fantasias, apesar de eu achar a qualidade um pouquinho abaixo dos carros alegóricos, as fantasias trouxeram boas leituras. Um enredo sobre Mãe Stella de Oxóssi, que era um enredo que parecia um pouquinho denso, eu acho que a escola passou de uma forma muito leve e muito linear, assim. A história de Mãe Stella de Oxóssi ficou muito fácil
para que quem estivesse aqui assistindo ou até em casa conseguisse entender esse enredo que é muito importante. Eu acho que a Porto da Pedra passou bem. Eu não sei se esses detalhezinhos talvez possam tirar o acesso dela, mas a gente vai ter que ver como é que é a cabeça de jurado, né? Se ele vai entender, como ele vai entender esse carro que passou apagado, esses detalhezinhos na comissão de frente, a gente vai ter que ver como é que é a cabeça do jurado. Mas de qualquer forma, acho que a Porto da Pedra foi uma das melhores escolas dessa noite. Alô, União da Ilha! União da Ilha, a gente estava conversando, eu fiz análise, Leonardo Anico fez análise da União da Ilha, a gente estava conversando aqui já nos bastidores e a sensação de que foi que a ilha deixou o grupo especial, mas o grupo especial não deixou a ilha, porque a ilha fez um desfile de grupo especial, um desfile imponente, grande, e é aquele grande bonito e bem acabado, não é grande por grandeza, não é luxo por luxo. Foi muito bem acabado, trouxe ali a linearidade também que foi falada aqui, foi muito presente no enredo. Eu acho que a gente conseguiu ver a história de Nossa Senhora Aparecida ali desde o início, que a comissão de frente brilhou muito bem. O Casal Segredo ali fez um grande trabalho na comissão de frente, com a Cacau Protásio, né, fazendo essa personificação de Nossa Senhora Aparecida e fazendo toda aquela encenação ali com o escravo Zacarias, quebrando as correntes e operando ali o primeiro grande milagre de Nossa Senhora Aparecida. E logo depois ela sobe em Oxum, no sincretismo, e desce o manto dourado de Oxum. Eu acho que ficou muito bonito, dividido em várias partes. A comissão de frente deu muito para entender ali o que quis passar e causou um grande primeiro impacto, que logo em seguida foi contribuído pelo conjunto de fantasias do Caê. Eu acho que ele foi muito feliz no conjunto de fantasias dele, trouxe principalmente no primeiro momento ali a cor vermelho, né, principalmente no abre-alas, que ele quis passar a imagem do derramamento de sangue dos escravos aqui no Brasil, e o primeiro carro trouxe isso, trouxe esse vermelho, trouxe essa questão dos escravos mesmo. E já no segundo setor ali, com fantasias continuam muito bonitas, ele traz mais a ideia do sincretismo, traz Oxalá, traz Oxum novamente, que é o sincretismo de Nossa Senhora Aparecida. Então ele traz isso também com outro carro imponente, com muito dourado, muito bonito, um acabamento perfeito. A ala das baianas muito linda nas cores da escola também. Eu acho que a União da Ilha fez um grande desfile, e ele termina o desfile de forma impressionante também. Ele traz de volta o Zacarias ali com a imagem de Nossa Senhora Aparecida novamente. Então eu acho que ficou um desfile muito bonito, linear. Você assistindo o desfile, você consegue ver um enredo bem contado, além de um conjunto alegórico e um conjunto de fantasias muito bonito. Você consegue compreender o enredo da União da Ilha. Um tripé que parecia mais um carro alegórico, de tão grande e muito bem feito também, e Tabuleiro da Fé, o nome do tripé, muito bonito também. E o destaque negativo, infelizmente, foi a evolução da União da Ilha, né, que a partir ali do 8º setor começou a correr um pouco mais. A bateria não conseguiu fazer a apresentação completa no último módulo, né? Deixou a desejar ali aquele último módulo, pode ser penalizada. A escola correu no final para conseguir fechar o desfile em 54 minutos, como fechou. O samba também, eu acho que foi muito bem conduzido pelo Ito, mas em determinados momentos do samba, o samba dava uma caída, explodia bastante no refrão, e em determinados momentos, que a gente já comentava antes, que era um samba muito melódico, e em determinados momentos do samba ele sim dava uma decaída, mas não acho que pode interferir muito na pontuação da ilha, até porque o Ito fez um grandíssimo trabalho. E esses foram os destaques positivos, negativos, mas eu acho que os destaques positivos eles superam isso tudo, né? Pelo conjunto de fantasias, de alegorias do Caê.
A verdade é que a União da Ilha fez um desfile de grupo especial desse primeiro dia de carnaval. E agora a gente vai para Unidos de Bangu, que teve nosso Luan novamente fazendo a análise. Bom, se a União da Ilha se destacou positivamente, o mesmo não pode ser dito da Bangu, né? Infelizmente, a escola homenageando um grande ídolo, né, do bairro de Bangu, e não só do bairro de Bangu, acredito que de todo o Rio de Janeiro, que é Castor de Andrade. A escola apresentou problemas seríssimos de evolução. A comissão de frente era muito arrastada, tinha muita dificuldade para se deslocar de setor para setor, e isso atrasou a escola completamente no seu início. Para ter uma ideia, a comissão de frente começou a se apresentar na última cabine de julgadores com 40 minutos de desfile, ou seja, já muito perto do fim, o que atrasou completamente a escola. E mesmo assim, as alas não estavam correndo a princípio, né? Após a bateria passou correndo pelo setor final, não entrou no recuo, e a escola acabou atrasando seu desfile em 3 minutos, né? Finalizou com 58 minutos. De destaque positivo da Bangu, a gente pode destacar o samba, que apesar de ser criticado no pré-carnaval, ele foi bem conduzido, e a escola, apesar de uma harmonia um pouco lenta e um pouco cansativa, muito porque também a Bangu entrou muito tarde, né? Ela já ficou muito tempo concentrando, e isso pode ter cansado os componentes. O samba foi cantado até pela arquibancada, principalmente o refrão. Era possível ver a arquibancada se divertindo com o samba da Bangu. E outro ponto muito positivo é o enredo, né? O Castor de Andrade, ele estava ali. Quem conhece um pouco da história dele conseguiu identificar nos setores tudo que a escola se propôs a mostrar. O início do bairro de Bangu, do bairro rural, entrando para a parte da industrialização muito por conta da família Andrade. O segundo carro tinha uma escultura do Castor, que estava muito bem reproduzida, dava para identificar facilmente ele. O segundo carro representava o clube, né, o Bangu, estava predominantemente nas cores do Bangu, e apresentava uma plástica dentro dos padrões da série Ouro, que a gente sabe da dificuldade que os carnavalescos enfrentam, que a escola enfrenta para botar o carnaval na rua. A escola, no geral, apresentou uma plástica razoável. O último carro representava a Mocidade, e por onde ele passava era possível ver os torcedores da Mocidade felizes e brincando ao ver o carro. Outra questão muito positiva e que emocionou muita gente foi o casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. O Mestre Sala, ele veio homenageando o próprio Castor. O trabalho de maquiagem foi impecável e era possível ver o próprio Castor ali na Sapucaí. Foi um trabalho muito bonito, muito bem feito, que mesmo no final do desfile a maquiagem estava impecável, a máscara estava super bem, e apesar da fantasia estar um pouco aquém do que a gente espera de um casal no primeiro casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. A fantasia dela representava o jogo do bicho, tinha alguns números, e a dele era o próprio Castor, de terno branco, com a máscara do Castor. De resto, a evolução realmente foi o grande calcanhar de Aquiles da escola. A expectativa é que a escola brigue mais uma vez para não cair. Apesar de fazer um desfile que mostrou completamente a vida e obra, né, de Castor de Andrade, a escola pecou em evolução, em harmonia, e o rebaixamento preocupa sim. E fechando, depois dessa análise da Bangu com o Luan, a gente vai fechar o primeiro dia do desfile da Série Ouro em 2022 com a análise do Lucas sobre o Sossego. Isso, Sossego. Sossego tem 2 pontos que a gente precisa falar. O Sossego abriu o seu desfile, já eram quase 7 horas da manhã, já tinha o sol, e acho que isso gerou para ele um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo foi na questão plástica, que óbvio que não é só a questão do sol. Acho que a gente precisa parabenizar o André Rodrigues, acho que foi um trabalho, um conjunto de estético mesmo, muito bom. A escola trouxe no início um tom falando sobre a destruição da terra, sobre a devastação, então tons mais escuros, fantasias que tinham esse contraste tanto com a luz do sol e quanto com alguns pequenos tons de rosa, de laranja, de verde limão.
e isso acabou sendo um ponto muito positivo, porque a escola começou com uma paleta de cores, foi mudando, foi se clareando, e o Sol acabou também valorizando bastante esse trabalho do André, que não é só as cores, né? Acabamento, escolha de fantasias bem trabalhadas, tirando uma ala que a gente pode falar aqui, que no final não estava bem caracterizada, carnavalizada, né? A gente conseguia ver um pouquinho da roupa de baixo. Essa talvez seja o único ponto negativo da questão estética do André. E o ponto negativo, talvez, desse atraso, desse início, já com o dia raiando, 7 horas da manhã, é que a escola parecia um pouco cansada. Então, o canto do samba, que foi muito bem entoado pelo Nino do Milênio, com um andamento muito legal do Mestre Lion, um andamento mais cadenciado, não foi tão cantado pela escola. O canto ficou um pouquinho aquém, foi um pouquinho tímido, talvez por esse cansaço de ter ficado mais tempo do que imaginava na concentração. Acho que o Sossego, ele surpreendeu. A gente se perguntava o que a gente ia ver do André, e a gente viu um desfile que não foi um desfile, digamos assim, em tamanho tão grande como o da Ilha, como o da Porto da Pedra, até um pouquinho mais enxuto, mas um desfile com muita qualidade nessa parte plástica, nessa parte estética e também de evolução. A escola, com 48 minutos, já tinha terminado sua apresentação no último módulo da bateria, e praticamente os 7 minutos finais, já não foram 7 minutos, 5 minutos finais, que terminou com 53, foram 5 minutos de a escola brincando, da escola cantando, da escola evoluindo de uma forma bastante leve, e esses foram os pontos positivos que eu vi. Também o casal, né, um casal experiente, Giovana e Fabrício, vieram com uma dança um pouquinho mais tradicional, sem tanta coreografia, e também uma comissão de frente bastante interessante. Ainda que eu coloque como um ponto também a se falar, o tripé da comissão, que eu achei um pouquinho, o nível estético um pouquinho abaixo do resto, mas ainda assim uma comissão interessante, uma comissão trazendo boas soluções, surpresas, a utilização de bastão ali para fazer alguns movimentos mais coreográficos. Acho que o Sossego, ele fez um desfile, não sei se posso colocar ele, até porque a gente falou aqui de Ilha de Porto da Pedra como uma escola a sonhar com acesso, mas acho que faz um desfile para se manter lá no grupo de cima, porque foi um desfile surpreendente e com muito bom gosto na questão estética. Então é isso, pessoal. Nossas análises de hoje, espero que vocês tenham gostado aí. Então a gente já viu aqui tivemos alguns problemas hoje, né? Principalmente algumas escolas com problemas de evolução. Teve a questão também do acidente, infelizmente, que ocorreu com a menina lá na dispersão. Alguns problemas aqui de evolução das escolas. Outras escolas se destacaram mais na questão plástica. Mas essa foi a nossa análise de hoje. A gente espera ansiosamente que vocês nos acompanhem e aguardem, que mais tarde nós vamos estar aqui de novo para o segundo dia de desfile da Série Ouro. Então fiquem ligados aí, e é isso, um abraço!